Olá, esse é o nosso quarto e último vídeo de uma série muito simples e muito curta a respeito de uma introdução ao estudo da cosmovisão e também um pouco sobre a dicotomia ou dualismo. Se você puder ver os vídeos anteriores, você vai entender um pouco melhor o que isso significa, e o vídeo de hoje traz um pouco desse caminho de como chegamos a uma igreja atual com um pensamento tão dicotômico. A sociedade, de um modo geral, tem sempre alguma dicotomia, sempre algum tipo de polarização do pensamento, independente da área em que está. Mas, tendo a igreja em questão, nós vemos que existe essa separação entre o santo e o profano, ou secular, como chamamos aquilo que entendemos não ser santo, né? Ou que a igreja entende não ser santo. E voltando a um ponto muito importante, quando eu digo igreja, eu não estou falando da instituição, mas eu estou falando de uma mentalidade, certo? Essa é a igreja que eu falo, uma mentalidade. A igreja hoje tem visto as coisas muito separadas, então entendemos que certas coisas são atividades santas, certas coisas são atividades seculares, ou seja, que pertencem a esse tempo, a esse século. Nós vamos falar um pouco hoje sobre um processo de retomada e retrocesso da igreja nos processos de movimentos filosóficos, de movimentos sociais ao longo do tempo. Eu queria iniciar lá no século XVI com Martinho Lutero e a Reforma Protestante, quando ele traz a cosmovisão bíblica e o contexto de que tudo e todos estão diante de Deus. Martinho Lutero entendeu a justificação pela fé, ou seja, se somos salvos, se somos justificados, isso não é um mérito nosso próprio, mas é um mérito da bondade de Deus. A bondade de Deus nos faz sermos salvos quando cremos que Jesus é de fato nosso Salvador. Então, a justificação pela fé. E nesse contexto, o trabalho, então, não importa que tipo de trabalho é, mas importa a excelência com que é feito. O trabalho de pessoas que vivem justificadas pela fé, entendendo e sabendo que o Criador de todas as coisas é Deus e que tudo está diante dele. Essa foi a reforma protestante. Depois disso, nós temos no início do século XVII a época do pietismo. O pietismo ele traz muito forte a experiência como algo principal, ou seja, a vivência pessoal, o sentimento, as emoções, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, mas não de fato uma verdade absoluta. Isso veio porque o pietismo trouxe uma crítica a um excesso de teologia, a um excesso de doutrina, segundo eles diziam, e por isso o pietismo traz essa afirmação de um comportamento movido por experiências pessoais e por sentimentos. E com isso houve uma separação dos cristãos do mundo. Ou seja, novamente nós temos, então na reforma nós tivemos essa questão de unificar, entendendo que tudo e todos estão diante de Deus, mas o pietismo traz de novo uma separação, dizendo que as emoções são importantes, mas que o mundo físico, de um modo geral, o mundo material, não é bom. Então, é importante ver como esse processo ficou indo e vindo. Nós temos o iluminismo, quando a espiritualidade se torna outra vez um fruto da imaginação humana e é algo irrelevante. Então, Deus criou o mundo, mas se ausentou da sua criação. Deus não se relaciona com a sua criação. Deus criou as coisas e deixou as bombas explodirem. Esse é o que nós chamamos de deísmo. Esse é um tipo de pensamento, essa é uma cosmovisão deísta, que significa Deus criou todas as coisas, criou o mundo, mas saiu de cena e deixou que a humanidade resolvesse todos os seus dilemas, e por isso ele é o culpado, inclusive, de todas as situações que nós temos vivido e que não são boas. Será que é isso mesmo? Será que a Bíblia não nos responde sobre que tipo de relacionamento Deus tem conosco? Depois disso, então, no iluminismo, nós temos essa questão, né, do Deus ausente, e a igreja responde isso com a busca por uma volta à fé ortodoxa e também holística. O que significa holístico? Significa que cuida do todo, né? Corpo, mente e espírito.
Então não é tudo fragmentado. Não existe o material e o espiritual. Existe realmente uma atenção ao todo. E com essa resposta da igreja, nós vamos para o grande avivamento. E esse grande avivamento, lá no século XVIII e século XIX, ele traz dois grupos. Um grupo chamado de primeira herança e um outro grupo chamado de segunda herança. O grupo de primeira herança era um grupo que focava em transformação social, salvação pessoal e missões transculturais. É o que se pode dizer que perfeito, porque está cuidando do todo, está preocupado com o todo, pensa na salvação pessoal, mas está totalmente relacionado com a transformação social. Desse movimento nós vemos Jonathan Edwards, vemos John Wesley, vemos William Carey e também podemos dizer que todos eles convergem na ideia de que a fé ou a salvação pela fé precisava produzir um novo comportamento social. O salvo pela fé precisava, de alguma forma, fazer a diferença no meio social em que vivia. Já o grande avivamento com o grupo da segunda herança trouxe uma preocupação com a salvação pessoal, o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. Todas coisas importantes, no entanto, não únicas, porque antes de entendermos a eternidade como o tempo em que estaremos com o Senhor, entendemos que a Bíblia nos diz que a eternidade está em conhecer a Deus, está em conhecer a Jesus. Por isso, já salvos, estamos vivendo a eternidade aqui e por isso a nossa conduta, a nossa qualidade de vida, a nossa mentalidade já precisa ser de eternidade. E por isso a segunda herança deixa um pouco, digamos assim, um pouco capenga, um pouco manca essa ideia do evangelho. E traz uma incapacidade para a igreja de dialogar e de se apropriar da mudança que o evangelho pode fazer em todas as áreas da sociedade. Nesse momento, a igreja se retira da cultura e praticamente entrega ao que se chama de secularismo, ou essa mente que exclui Deus, todas as áreas entregues a esses grupos de pensamento. E a igreja agora, com muitos movimentos e muitos esforços, batalha para realmente ter de volta uma atuação na questão das áreas da sociedade, seja na arte, seja na ciência, na educação, no governo, seja na economia. Nós entendemos que o cristianismo, a Bíblia, tem propriedades e autoridade suficiente para todas essas áreas. E é por isso que é importante a gente pensar sobre essa dicotomia. Será que existe uma separação entre santo e profano, entre santo e secular? Ou será que nós cristãos podemos viver uma vida integralmente dedicada ao Senhor, tanto no domingo, quando estamos na igreja, quanto na segunda-feira no nosso local de trabalho? Essa é uma questão que fica para a gente pensar e eu espero que você possa ter aproveitado esses vídeos e que na próxima série que eu quero fazer sobre as 7 áreas de influência, você também possa estar me acompanhando. Um grande abraço, muito obrigada por estar comigo até aqui.